uma estrela triste. Era mais uma estrela que nascia entre tantas já existentes no universo, mas seu brilho ofuscava os presentes. Sua pele branquinha, seus olhos azuis e cabelos ruivos deixavam a todos muito fascinados. Guilhermina era seu nome de batismo, mas era conhecida como Mina. Nasceu num pequeno povoado da zona rural, onde cresceu rodeada pela natureza que aprendeu a curtir, amar e respeitar. Com pai e mãe de origem alemã, sua vida sempre foi simples, mas nunca passou fome porque a terra ao seu redor produzia tudo o que precisava. Sua infância coincidiu com uma época que acontecia uma campanha de abrasileiramento forçado que ocorreu no Brasil nos anos de 1940, 50, e na escola sofreu preconceito por ser de origem germânica. Um germanismo ameaçador da imaginada unidade da nação brasileira, que proibiu práticas e uso da língua alemã nas escolas de ensino básico. Se comunicar em sua língua materna era proibido com castigos e na escola só era aceitável professores exclusivamente brasileiros nato. Assim, foi obrigada pelas exigências do aprendizado da língua portuguesa. Cresceu envolta pelos conceitos da religião católica, tornou-se moça vaidosa, gostava de ouvir música sertaneja, de cantar enquanto realizava seu trabalho em casa e de dançar. Casou-se aos 19 anos, teve 9 filhos e olhava cada um como se fosse único. Muito devota, rezava diariamente para que Deus a permitisse ver seus filhos crescerem e para que tivesse o pão de cada dia para os alimentar. Mina casou-se com um homem pobre, brasileiro nato, de pele morena que o sol a coloria de dourado, que a amava, era trabalhador, honesto e tudo fazia para nada faltar em seu lar. Ele acordava antes do sol nascer para ir para a roça nas redondezas. Já levava seu alimento para o café das 9 horas. Retornava quando o sol estava a pino. Gostava de dormir depois do almoço, um soninho curto, deitado com os pés para a saída da porta da cozinha, no assoalho de madeira de sua casa, com o mínimo de conforto. Logo após, retornava para a labuta e voltava para casa somente depois do sol se pôr. Tudo que alimentava seus filhos e a esposa era resultado de seu incansável trabalho. Com pouca terra para plantar, quando possível trabalhava em propriedades de pessoas conhecidas e pagava com 1/3 de tudo que colhia. O restante da colheita era para sustentar a família. Mal tinha uns trocados no bolso para tomar uma pinga à noite na venda do bar. Quando chegava o Natal, em sua simplicidade e com pouquíssimos recursos, Mina fazia algumas bolachas em formato de criança para presentear seus 2 filhos e 6 filhas. À noite, ela colocava a melhor toalha na mesa e incentivava seus filhos e filhas a colocar um prato sobre ela para que o menino Jesus pudesse colocar seu presente e um punhado de capim na porta, para que o cavalinho de Jesus pudesse se alimentar quando passasse em sua casa. Ao amanhecer, o simples e singelo bonequinho de bolacha enchia o coração de seus filhos de alegria e satisfação. E ela, com toda a graça e singeleza, apreciava o encanto das crianças como se nada tivesse a ver com tudo o que acontecia. Mas, aos 30 anos de idade, uma grande nuvem diminuiu o brilho de seu olhar. A alegria das crianças, o amor, carinho e dedicação do marido já não representavam motivos de alegria para Mina. Em um período pós-parto, ela demonstrou desinteresse pelo que acontecia com seu bebê, com os demais filhos, filhas, esposo e de manter sua casa em ordem.
Julgada pelo senso comum e por uma medicina ultrapassada, ela foi considerada louca. Com este diagnóstico, foi levada para um hospital psiquiátrico e recebeu tratamentos horríveis, que incluíam choque elétrico na cabeça e medicamentos que a deixavam entorpecida dia e noite. Depois de alguns meses, ela retornou para casa e deu continuidade à vida simples, com poucos recursos financeiros, na casa sem conforto, apoiada apenas pelo carinho do companheiro e das 5 crianças. Mas o tempo não perdoou sua fragilidade mental e falta de conhecimento para enfrentar as dificuldades da vida. E a cada ano, ao dar à luz a mais um bebê, ela retornava aos horrorosos tratamentos do hospital psiquiátrico. Isso era um tormento para ela, uma tristeza para seu marido e filhos, mas era a única forma de tratamento que havia nos anos 1960 para uma mulher casada que deixava de oferecer os devidos cuidados para sua casa e família. Nesta época, parece que nem os médicos compreendiam o funcionamento do cérebro, da memória, e não se falava em depressão ou depressão pós-parto. Depois de 9 partos, sua permanência em casa com a família foi ficando cada vez mais rara e sua estada no hospital mais frequente. A ponto de um dia retornar para casa e, ao olhar para as 3 filhinhas mais novas, ela comentou com muita tristeza: "Puxa, não vi minhas meninas crescerem." E neste vai e vem entre casa e hospital, passou a ser conhecida na vizinhança como uma mulher doente, louca, que poderia morrer a qualquer momento. Os filhos cresceram, casaram-se e passaram a preocupar-se com suas vidas e os desafios que também tinham que enfrentar, mas sem abandoná-la. Mas as visitas frequentes não eram suficientes para acalentar a solidão de Mina em um hospital rodeada de pessoas com doenças mentais e um tratamento desumanizado, que só servia para abafar sua angústia e sofrimento. Com o passar do tempo, tentando amenizar a tristeza que rondava toda a família, tendo em vista a doença e a ausência de sua matriarca, os filhos se juntaram para tirá-la do manicômio e dividir os trabalhos para cuidar da mãe, para que ela não tivesse que permanecer naquele ambiente tão insalubre e desumano em que estava há muitos anos em suposto tratamento. Muitos desafios foram enfrentados juntos, muitos desentendimentos e acusações foram superados, pois cada um já tinha sua própria família, seu trabalho, horários a cumprir e tantas outras responsabilidades. Ter a mãe para cuidar, um cuidado frequente, pois ela perdeu o senso de higiene pessoal e de convivência social. Exigia muita dedicação, atenção, paciência e tolerância. Nesta época, o pai já não tinha condições de compartilhar as responsabilidades com a esposa, pois ela, não compreendendo a própria doença e motivos pelos quais era internada no hospital, passou a culpá-lo e até tentou matá-lo, entendendo que ele era o culpado por sua triste sina, que ele não a queria em casa e a mantinha prisioneira naquele lugar, que para ela era pior que uma simples prisão, era um lugar de tortura. Neste quadro triste, a família a acolheu e protegeu por mais 24 anos, um período no qual o conjunto de preocupações com ela foi crescendo e as complicações foram se intensificando. Mina, mulher de baixa estatura, nunca apresentou doenças físicas, mas parecia uma criança frágil, indefesa. Seus olhos azuis e brilhantes de outrora se tornaram estrela triste, ofuscada pela névoa de sua própria mente. Parecia estar sempre fixado em um ponto distante, não se importava com o que acontecia ao seu redor,
nem lastimava com a situação em que se encontrava. Parecia não lembrar sua infância, juventude, família, casamento ou se preocupar se teria alimento no dia seguinte. Mesmo assim, sua estrela deixou um grande rastro de luz. Passados mais de 20 anos de sua partida, sua família continuava mantendo de 8 a 10 encontros festivos por ano. Seus netos foram crescendo, formando novos núcleos familiares, participando de rodas de amigos, mas mantinham-se fiéis aos encontros com tios, primos e muitos agregados que foram surgindo. Ela fez desenvolver uma união presenciada e preservada em raríssimas famílias. Autora Vânia Amélia Miranda Queires. Conto escrito em agosto de 2020.